Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 24 de setembro de 2022. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para esse sábado, separei para vocês 9 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa quinta-feira, 22 de setembro, separei para vocês aqui 2 prognósticos. Pegamos aqui uma tripla de over, bateu. Acima de 1,5 gol, Croácia e Dinamarca bateu. Acima de 1,5 gol, Polônia e Holanda bateu. E acima de 1,5 gol, Turquia e Luxemburgo bateu. Essa tripla de over gerou um DD de 2,04. Simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$204. Pegamos aqui também uma tripla do dia. Deixamos aqui Holanda com empate, bateu. Acima de 1,5 gol, França e Áustria bateu. E Turquia para vencer, infelizmente ficou no empate 3-3. Não batemos aqui essa tripla. Então nessa quinta-feira, 22 de setembro, batemos um bilhete e tomamos um head. Nessa sexta-feira, 23 de setembro, separei para vocês aqui uma lista de over 1,5 e separei para vocês uma duplinha de over 2,5. Nesse sábado também teremos palpites e bilhetes prontos nas histórias do Instagram. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vá lá e faça seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vá lá e faça seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 24 de setembro. Começando aqui pela Liga das Nações, Liga B, na partida entre Armênia e Ucrânia. Na classificação do grupo 1, a seleção da Ucrânia é o segundo colocado com 7 pontos, marcou 5 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 1. A seleção da Armênia é o último colocado com 3 pontos, marcou 2 gols e sofreu 9, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção da Armênia, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A seleção da Ucrânia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Ucrânia venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 7,50 para a equipe da casa, 1,45 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Ucrânia para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Ainda pela Liga das Nações, Liga B, na partida entre Eslovênia e Noruega. Na classificação do grupo 4, a seleção da Noruega é o líder com 10 pontos, marcou 6 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 3. A seleção da Eslovênia é o último colocado com 2 pontos, marcou 3 gols e sofreu 8, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção da Eslovênia, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A seleção da Noruega, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 4,0 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da Eslovênia, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. A seleção da Noruega, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol, também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Noruega com empate. Agora pela Liga das Nações, Liga C, na partida entre Irlanda do Norte e Kosovo. Na classificação do grupo 2, a seleção de Kosovo é o segundo colocado com 6 pontos, marcou 5 e sofreu 5, tem um saldo de 0. A seleção de Irlanda do Norte é o terceiro colocado com 2 pontos, marcou 4 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 2.
Nos últimos 5 jogos em casa da Irlanda do Norte, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A seleção de Kosovo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, a seleção de Kosovo venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, houve 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa da Irlanda do Norte, bateu 1,5 gol em uma oportunidade. A seleção de Kosovo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em todos os jogos. No último confronto entre as equipes, bateu 3-2 para a seleção de Kosovo. Vou deixar aqui para vocês, houve 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui um possível ambas equipes marcam. Agora pela Liga das Nações, Liga A, na partida entre Espanha e Suíça. Na classificação do grupo 2, a seleção da Espanha é o líder com 8 pontos, marcou 6 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 3. A seleção da Suíça é o último colocado com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 7 gols, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção da Espanha, vem de 4 vitórias e 1 empate. A seleção da Suíça, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Espanha venceu jogando em casa, jogando fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.45 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Espanha para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Ainda pela Liga das Nações, Liga A, na partida entre República Tcheca e Portugal. Na classificação do grupo 2, a seleção de Portugal é o segundo colocado com 7 pontos, marcou 7 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 5. A seleção de República Tcheca é o terceiro colocado com 4 pontos, marcou 4 gols e sofreu 7, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção de República Tcheca, vem de 2 empates e 3 vitórias. A seleção de Portugal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, Portugal venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 4.50 para a equipe da casa, 1.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 4 encontros marcados entre as equipes, bateu ambas marcam aqui apenas em uma oportunidade. A seleção de República Tcheca, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades e marcou gols aqui em todos os jogos, jogando em casa nos últimos 5 jogos. A seleção de Portugal, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades e sofreu gols aqui em 3 jogos nos últimos 5 realizados fora de casa. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, ambas equipes marcam, como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pela Liga das Nações, Liga B, na partida entre Escócia e Irlanda. Na classificação do grupo 1, a seleção da Escócia é o líder com 9 pontos, marcou 9 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 5. A seleção da Irlanda é o terceiro colocado com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção da Escócia, veio de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A seleção da Irlanda, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, a Irlanda venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui caça com empate. Agora passando aqui na partida entre Israel e Albânia, ainda pela Liga das Nações, Liga B. Na classificação do grupo 2, a seleção de Israel é o líder com 5 pontos, marcou 6 gols e sofreu 5, tem um saldo positivo de 1. A seleção de Albânia é o terceiro colocado com 1 ponto, marcou 2 gols e sofreu 3, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Israel, vem de 2 empates seguidos e 3 vitórias. A seleção de Albânia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a seleção de Israel venceu jogando fora de casa por 2-1.
As odds estão marcando aqui a 2,25 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Israel, bateu 1,5 em todos os jogos. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, vou deixar aqui casa com empate. Você pode pegar também um possível ambas marcam. A seleção de Israel jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Eu vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta over 1,5. Você pode pegar também casa com empate. Como segunda opção de aposta, mais arriscado, ambas equipes marcam. Agora passando aqui na partida entre Sérvia e Suécia, na classificação do grupo 4, a seleção de Sérvia é o segundo colocado com 7 pontos, marcou 7 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 3. A seleção da Suécia é o terceiro colocado com 3 pontos, marcou 5 gols e sofreu 6, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Sérvia, vem de uma derrota e 4 vitórias. A seleção da Suécia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, a Sérvia venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,83 para a equipe da casa, 4,33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Sérvia, bateu ambas marcam aqui em 3 oportunidades. E sofreu gols aqui em todos os jogos, nos últimos 5 jogos realizados em casa. Já a seleção de Suécia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. E nos últimos 3 confrontos realizados entre as equipes, bateu ambas marcas aqui em apenas uma oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto, acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Chipre e Grécia pela Liga das Nações, Liga C. Na classificação do grupo 2, a seleção da Grécia é o líder com 12 pontos, marcou 7 e ainda não sofreu gols, tem um saldo positivo de 7. A seleção do Chipre é o quarto colocado, último colocado do grupo, com 2 pontos, marcou 2 gols e sofreu 7, tem um saldo negativo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa da seleção de Chipre, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A seleção da Grécia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, a Grécia venceu jogando em casa por 3-0. O palpite que vou deixar para vocês de Grécia para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, 24 de setembro. Peguei aqui para vocês, na linha de over, acima de 1,5 gols Escócia e República Tcheca. Acima de 1,5 gols Eslovênia e Noruega. E acima de 1,5 gols Espanha e Suíça. Essa tripla de over gerou um DD de 2,47, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$247. Peguei aqui para vocês uma duplinha de back, Ucrânia para vencer a seleção de Armênia a 1,45 e Espanha para vencer a seleção de Suíça a 1,45. Essa duplinha gerou um DD de 2,10, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$210. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!